E aí, pessoal, beleza? Vou tentar centralizar aqui. Ok. Vamos lá, gente. A 4 de estudo dirigido, ela envolve uns conceitos bem, digamos assim, mais aprofundados, né? Inclusive, ela relaciona um pouco de uma matéria que a gente vai ver ainda, que chama taxas relacionadas. Mas, vamos lá. Tá. Inclusive, eu quero dar os devidos créditos, né? Essa questão eu não fiz 100% sozinho. Primeiro, a ideia inicial dela, quem me mostrou foi o Alexandre, lá da nossa sala, então créditos a ele. E a outra que eu não estava conseguindo fazer nada dessa questão e encontrei na internet o solucionário do livro, né? Essa questão é do livro do Stewart. E aí eu encontrei lá na internet uma parte onde ele mostra as soluções de cada questão. Só que está em inglês e não fala passo a passo, e aqui eu consegui destrinchar um pouco. Vamos ver se fica claro para todo mundo entender, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui o enunciado da questão. A 4 diz o seguinte: a figura mostra uma roda em rotação com raio de 40 centímetros e uma barra AP com comprimento 1,2 metro. O pino P desliza para frente e para trás no eixo X à medida que a roda gira no sentido anti-horário, a uma taxa de 360 revoluções por minuto. Aí na letra A está pedindo: encontre a velocidade angular da barra de conexão dα dt, ou seja, a variação do ângulo em relação ao tempo em radianas por segundo. Isso no momento em que θ vale π sobre 3. Então, gente, quando a gente fala que envolve um pouco de taxas relacionadas, é justamente porque eu vou desenhar aqui, que é o seguinte. Aqui está a origem, aqui está a minha roda, e aqui tem o eixo, né? O eixo não, digamos assim, o raio da roda. E aqui vai ter o ponto móvel aqui, que ele é o ponto P. E esse P ele movimenta sempre que essa roda gira, né? Esse P aqui desliza, porque essa barra aqui tem comprimento fixo, certo? Aqui vai ser o ângulo alfa e aqui vai ser o ângulo θ. O fato é, quando esse ângulo θ aumenta, né, se movimenta ali, o ângulo alfa também vai movimentar, né? Porque esse aqui é um conjunto móvel, de forma que esse triângulo aqui ele vai movimentando e mudando os seus ângulos, né? Então, mas vamos lá. Vou colocar aqui os dadinhos que foram dados na questão, que é, por exemplo, o tamanho dessa barra aqui, que vale 1,2 ou 120 centímetros. O raio aqui vale 40 centímetros. E acho que é só, né? Tá. E o RPM, né, as revoluções por minuto, é igual a 360. Certo, gente, vamos lá. Começando. A gente tem uma seguinte forma de escrita, né, que é o seguinte: o RPM ele é a quantidade de revoluções por minuto. Mas, se eu quiser identificar quantas voltas ele dá em um segundo, eu vou ter que transformar isso daqui, né? Primeiro, a quantidade de voltas a gente vai considerar, digamos assim, em radiano, né? A distância percorrida do ângulo aqui vai ser em radiano. E em quanto tempo? Vamos lá. Se 360 ele faz em 60 segundos, né? 1 minuto, x vai ser em 1 segundo. Isso vai dar um total de x é igual a 360 dividido por 60, que é igual a 6 Hz, né? Ou 6 voltas por segundo, ciclos por segundo, tá? Então, essa informação aqui vai ser importante e ela estando desse jeito a gente consegue utilizar melhor, tá bom? Então, a minha velocidade aqui, a minha frequência, né, vai ser de 6 Hz. Porém, se a gente transformar isso em realmente uma velocidade angular, que na física a gente chama de ômega, vai ser igual a, se em 6 Hz ele dá uma volta é 2π, certo? Então aqui vai ficar, a fórmula, né, na física seria 2π vezes a frequência. Então a gente substitui, vai ficar 2 vezes π vezes 6, que é igual a 12π. Então a minha velocidade angular é de 12π, ok? Então, gente, é o seguinte, a gente precisa definir alguma coisa antes, que é o lance do momento inicial, certo? O meu mecanismo, ele pode ser que ele comece assim, mas ele também pode ser que ele comece assim. Então, no tempo zero, a gente precisa definir qual que é o ângulo. Para ficar mais intuitivo, a gente vai dizer que no momento de ângulo zero, ou seja, θ igual a zero, a gente vai ter o tempo igual a zero, ok? Então, por exemplo, se o meu θ for zero, vocês concordam que vai ficar mais ou menos assim, ó? Vai ficar a minha barra aqui e mais a outra barra aqui. Ficou curvo, mas deu para entender. Então aqui está ligado o ponto, né? O meu eixo de raio aqui vai estar exatamente com o ângulo zero e a minha barra L vai estar nesse sentido. Uma coisa que já dá para entender, já dá para ver, é que nesse momento de tempo zero, ou sempre que ele der uma volta,
eu vou ter essa situação onde a minha distância do ponto P, né, o meu x do P, vai ser igual a essa distância aqui, que é 40, mais essa distância aqui, que é 120. Considerando que a origem está aqui, certo? Então, essa distância no instante zero vai ser igual, o x aqui, nesse caso, vai ser igual a 160 centímetros. Beleza? Então, no instante zero, o x é igual a 160 centímetros. E no instante zero aqui, a gente vai ter duas coisas em relação ao ponto, a esse ponto aqui. No instante zero, digamos que a minha posição aqui desse ponto, que acho que eles chamam de ponto A na questão, não é isso? Certo. Esse ponto A, ele tem a seguinte posição. Ele vai estar a 40 centímetros da origem, então o x dele é 40, e a altura dele, ou seja, o y dele vai ser zero. Tá? Mas esse A, vamos tentar, digamos assim, identificar qual que é a equação de posição do A. O A, ele vai estar sempre girando em cima dessa circunferência, certo? Então, a minha posição do A aqui vai estar sempre relacionada ao seno e ao cosseno do ângulo θ. Vocês concordam? Que se eu aumento um pouquinho, esse A vai um pouquinho para trás e um pouquinho para cima. E um pouquinho para trás que ele vai vir vai ser relacionado ao cosseno, não é isso? A minha distância aqui no eixo x vai ser igual à distância no eixo dos cossenos quando a gente tem aqui o círculo trigonométrico, não é exatamente isso que acontece? Por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo tem posição cosseno do ângulo e seno do ângulo. Né? Então esse A vai seguir como se fosse a ideia do círculo trigonométrico. Só que a diferença é, no círculo trigonométrico, a gente tem o raio 1, enquanto aqui a gente vai ter um raio 40, tá bom? Então vamos tentar identificar essa expressão aí da posição do A. Então, a minha posição do A em relação a x e y, isso em relação ao tempo, né, a cada segundo vai mudar isso, né, vai ser igual a o x dessa função aqui vai ser igual a 40, né, porque quando o meu inicial aqui, quando o meu θ está começando, a minha posição já é 40 no x, então vai ser 40 vezes. E quanto que isso vai mudar? Vai mudar cosseno do ângulo, certo? Cosseno do ângulo θ. Ok. E qual que é o meu y? O meu y vai ser também 40, porque quando o meu ângulo chega em 90 graus, eu preciso que ele também tenha 40 de raio. Então também vou multiplicar por 40. Vezes o seno do ângulo, certo? Porque a altura no eixo trigonométrico não é o seno. Então vai ficar 40 seno de θ. Ok? Não coube aqui perfeitamente, mas deu para pegar aqui. A posição x do ponto A vai ser 40 vezes o cosseno do ângulo e a posição y vai ser 40 vezes seno do ângulo, beleza? A gente precisa agora expressar esse ângulo da forma que a gente, por exemplo, o ângulo, ele vai ser uma função de tempo, certo? Se a cada segundo o meu ângulo muda, o meu ângulo vai ser uma função de tempo. Então, o meu θ vai ser igual, ou melhor, vou até escrever assim como função mesmo, olha, θ em relação ao tempo vai ser igual a 12 π vezes t. Vocês concordam que a cada segundo se ele tem essa velocidade que é por segundo, aqui, se eu multiplicar por segundo, eu vou achar a função velocidade do ângulo, né? Tipo, a função do ângulo em relação ao tempo. Então, o que vai acontecer? Se o meu θ é 12 πt, se a gente colocar esse 12 πt aqui dentro da função de posição do A, vou até continuar de vermelho para manter o raciocínio. O A, em relação a t, vai ter posição x em 40 vezes cosseno de 12 πt e posição y em 40 seno de 12 πt. Ok? Beleza? O que mais que a gente tem aqui agora, gente? Eu vou redesenhar aqui uma parte para a gente verificar uma coisa. Olha só, se eu tenho aqui o meu ângulo alfa e aqui o meu ângulo θ, mas eles têm uma coisa em comum. O ângulo alfa e o θ, eles vão ter, e esse lado, se eu dividir isso aqui em dois triângulos, a posição do A, ou seja, o A vai ser o vértice tanto em relação a esse triângulo, tanto em relação a esse. O A pode mudar, que ele ainda vai ser vértice desse triângulo e desse triângulo. E quando a gente tem um triângulo, principalmente retângulo, né, a gente consegue usar uma regrinha que é a regra do seno. Olha só, o seno desse ângulo vai ser, seno de θ vai ser o cateto oposto, certo? Cateto oposto, que vai ser a minha altura do A, né, ou seja, a minha posição y do A, que é igual a y, sobre, e aqui no caso vai ser a hipotenusa desse triângulo, que é 40. Certo? Já em relação ao alfa, a gente tem o seguinte, que o seno do alfa vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo alfa, que vai ser o meu y, e sobre a hipotenusa do triângulo, que é 120.
tá? Ah, mas o y muda. Sim, então o seno do alfa também vai mudar, porque o meu ângulo alfa vai mudar, certo? O que mais que a gente consegue fazer a partir daqui? Se a gente considerar, por exemplo, a partir daqui, ó, seno de alfa é igual a y sobre 120. Porém, o meu y eu já identifiquei. Meu y vai ser 40 seno de 12πt, porque seria 40 seno do θ, certo? Aqui, 40 seno do θ. Vamos escrever então o meu alfa, seno de alfa, é igual a 40 seno de θ sobre 120. Beleza? Olha só, eu vou até apagar um pouco de coisa aqui, porque eu preciso de espaço, tá? Porque agora a gente vai fazer uma pontinha. Eu acho que o desenho já ficou claro, se precisar eu faço de novo. Olha só, a gente vai pegar essa expressão e vai derivar ela. Mas primeiro a gente vai simplificar aqui, né? Tem 40 e 120, vai ficar seno de θ sobre 3. Então, seno de alfa é igual a seno de 40 sobre 3. Ou melhor, de θ sobre 3. Vamos só reescrever esse θ aqui como sendo no θ 12πt. Aí vai ficar seno de 12πt. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai derivar dos dois lados. Por quê? A minha variação, a minha taxa de variação de alfa em relação ao tempo vai ser o meu alfa linha, certo? Mas aqui a gente só tem o seno de alfa. E para achar a derivada, a gente vai derivar isso e vai aparecer um alfa linha. Aí vai ser derivada implícita, né? Porque aqui é uma função de alfa. Mas vamos lá. Como que a gente faz derivada implícita? A gente faz como se fosse uma regra da cadeia aqui, que vai ficar a derivada do seno é cosseno do que está dentro, ou seja, de alfa, vezes o alfa linha. Certo? É igual a... Agora aqui a gente... Eu já vou puxar um terço para cá, porque ele era o que está multiplicando a função seno de 12πt. E aí a gente aplica a derivada no seno de 12πt aqui agora. Seno de 12πt, a derivada de seno é cosseno. Então vai ficar cosseno. Primeiro, isso aqui é uma função composta. Então eu vou colocar a função externa aplicada com a de dentro. Então vai manter o 12πt. Vezes a derivada da função de dentro. Como é em relação ao tempo, isso aqui, gente, é como se fosse dt. Tá bom? Eu estou derivando em função do tempo. Onde tem t, eu derivo direto. Onde não tem t, eu derivo implicitamente. E aí vai ficar, então, a derivada do que está aqui dentro, como tem esse t aqui, vai ficar apenas o que está multiplicando o t, que é 12t. Que é o 12π, no caso, perdão. Ok. O que dá para fazer aqui? Dá para simplificar esse 3 com esse 12. Vai ficar 4 cosseno de 12πt. Então, cosseno de alfa vezes alfa linha, que é a minha derivada que eu quero achar, vai ser igual a 4 cosseno de 12πt. Ok, o que mais, gente? Eu vou isolar, né? Se o que eu quero é o alfa linha, eu vou isolar ele. Passar o cosseno de alfa dividindo, vai ficar 4 cosseno de 12πt sobre cosseno de alfa. Eu vou simplesmente reescrever ele aqui. Mas, olha só, o y é 40 seno de θ, certo? A posição do y sempre vai ser 40 seno de θ, a posição y do A. E aí, se a gente tem aquele triângulo que ele é assim, né? Esse y ele é igual para os dois lados. Porém, se eu fizer, por exemplo, o y, olha só, o seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que vai ser o y, sobre a hipotenusa, que é 120. Mas como o y eu já identifiquei que vai ser uma função de θ, que é 40 seno de θ, então vai ficar 40 seno de θ sobre 120. Portanto, o seno de alfa vai ser igual a seno de θ sobre 3. Beleza, só lembrando aqui de onde que veio a minha relação, que seno de alfa é seno de θ sobre 3. Agora, a gente pode substituir aqui, onde está o cosseno do ângulo, só que tem um detalhe, né, gente? A gente tem aqui que o seno de alfa é igual a isso. A gente precisa de uma relação que envolva seno e cosseno, né? E aí a gente tem uma relação. Vai ser a relação fundamental da trigonométrica, ela envolve seno e cosseno. Porém vai ser seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, mas a gente multiplica, não tem problema. Vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar o que o seno de alfa vale seno de θ sobre 3 e vai substituir o θ por π sobre 3, porque é o que tem ali na questão. Tá? Essa parte aqui acho que eu não vou precisar. Se precisar, eu reescrevo. Se alguém quiser me dar um quadro gigante, eu estou aceitando. Brincadeira, gente. Vamos lá. Se eu falar que o cosseno de alfa vale π... Não, o seno de alfa vale π, seno de θ sobre 3. Então vai ficar seno de alfa
é igual a seno de π sobre 3 sobre 3, certo? E qual que é o seno de π sobre 3? A gente fez uma questão que envolvia tangente, mas o seno de π sobre 3, na verdade, ele vale raiz de 3 sobre 2, certo? Então, meu seno de alfa vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, isso tudo sobre 3. E se a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 6, tá bom? Então, meu seno de alfa, no momento que o meu θ vale π sobre 3, o seno de alfa vai valer 3π, raiz de 3 sobre 6, tá? Agora, a gente vai usar a regrinha que eu falei da lei fundamental, como é que chama? Relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de sei lá, alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, tá? E como a gente já tem seno, a gente vai jogar isso na fórmula e achar o cosseno, tá? Ah, mas aqui é seno ao quadrado. Beleza, a gente coloca ao quadrado, tá? Vai ficar raiz de 3 sobre 6, isso tudo ao quadrado, mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. E aqui a gente pode passar isso para o outro lado, vai ficar cosseno de alfa é igual a 1 menos, vamos operar aqui, isso aqui vai dar 3 em cima e 36 embaixo, certo? Ok. Ah, cosseno aqui está ao quadrado, né? Agora a gente tem que passar esse quadrado para lá como raiz. Então vai ficar cosseno de alfa é igual a raiz de 1 menos 3 sobre 36 é 1 sobre 12. E isso daqui, se a gente operar, vai ficar raiz de 11 sobre 12. Meu Deus, que nome esquisito. Tá esquisito mesmo, gente. Mas agora a gente já sabe qual é o cosseno de alfa. A gente pode jogar aqui e achar a minha derivada, que vai ser a variação do meu alfa em relação ao tempo. Tá bom? Então vamos lá. Vou apagar aqui e vou apagar aqui, porque eu preciso copiar daqui e usando esse termo. Então, o meu alfa', que vai ser a minha resposta da 1. Peraí, gente. O pincel morreu. Ainda bem que eu tenho outros. Então, o meu alfa' vai ser igual a 4 cosseno de 12πt sobre raiz de 11 sobre 12. Dá para melhorar essa resposta? Vamos ver aqui. Até dá, porque o meu θ, né? Isso aqui seria meu θ. E esse θ, ele tem um ângulo certo nesse momento. Nesse momento, o θ vai valer π sobre 3, né? Que ele falou. Cosseno de π sobre 3. Então, 4 cosseno de π sobre 3 sobre raiz de 11 sobre 12. O fato é, a gente sabe que o cosseno de π sobre 3 vai ser igual a raiz de 3. Então vai ficar 4 cosseno, 4 vezes raiz de 3. Raiz de 3 sobre raiz de 11 sobre 12. Se você jogar isso na calculadora, você vai achar algo parecido com 6,56 e a unidade vai ser radiano por segundo. Meu Deus, é isso mesmo, gente. A resposta está aqui e aqui está ela calculada, né? Com a calculadora, porque isso aqui a gente não faz na mão. Certo. Vamos para a letra B, certo? Isso aqui tudo foi AA. Então, a letra A tem essa resposta aqui, tá? É confuso. Eu peço desculpas se ficou confuso porque eu me embananei aqui no raciocínio. Mas assiste com calma e tenta ver, abstrair onde eu fiquei confuso e tenta pegar onde eu expliquei direitinho, tá bom? A gente vai fazer a letra B agora. Expresse a distância x, que vai ser OP, em termos de θ. Tá, vou desenhar aqui de novo. Aqui eu tenho aquele ponto P. E aqui eu tenho meu ângulo θ. Certo? Ele está querendo saber a distância x, a função da distância x, não é isso? Isso. Em relação a θ, por exemplo, como o θ altera, né? Ele muda de ângulo, a posição x também vai mudar. Mas essa questão aqui vai ser um pouquinho mais fácil, tá bom, gente? Vamos procurar aqui onde estão as minhas anotações. Tá. Nessa questão, a gente vai precisar de um conceito que a gente, teoricamente, deveria ter visto lá no ensino fundamental, viu, gente? A gente tá colocando muito a culpa no ensino médio, mas isso aí é matéria para entrar no Cefatinho, sabe? Tipo, é matéria de... Quem se prepara para entrar no ensino médio técnico, né? Igual o Cefatinho, Cotec, essas coisas, eles já tem que saber isso daqui, eles vão ser cobrados com isso na prova, que é a lei dos cossenos. Para que serve a lei dos cossenos? A lei dos cossenos serve para calcular como se fosse um teorema de Pitágoras, porém em qualquer triângulo, mesmo não sendo retângulo, tá bom?
E olha só como que fica a lei dos cossenos. Primeiro, a gente precisa selecionar um ângulo, tá bom? E, por exemplo, a questão já selecionou aí pra gente, né? Falou que é o ângulo θ. E aí, como que a gente vai enxergar esse triângulo? Primeiro, a gente vai chamar os lados que estão perto do ângulo, independente se esse triângulo é retângulo ou não, a gente vai imaginar como se fosse dois catetos e o lado oposto ao ângulo vai ser como se fosse a hipotenusa. E como que vai ficar essa regrinha da lei dos cossenos? Vai ficar o que seria a hipotenusa, que a gente já sabe que é fixo, que é 120. Então vai ficar, essa distância aqui é o A, esse aqui é o P, esse aqui é o O, né? Então eu vou escrever como se fosse AP, o módulo de AP ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado também. Então vai ficar AO e mais OP. Beleza? Até aqui, pegou? Ok. Porém, se fosse só isso, seria igualzinho o Teorema de Pitágoras, né? Agora, a gente vai acrescentar o que vai fazer servir para qualquer triângulo, que é menos 2 vezes... Aí eu vou pegar os dois catetos. Vai ficar AO e OP. Vezes AO vezes OP. E ainda tem mais um detalhe. O cosseno do ângulo θ vezes cosseno de θ. Beleza? Ok. O que a gente tem aqui? A gente tem o AO e a gente tem o AP. A gente vai encontrar o OP aqui, que vai ser a distância x, tipo a coordenada x do ponto P, certo? Agora vai ficar mais simples. Então, meu AP é 120 ao quadrado, né? É igual a AO, vai ser o raio, que é 40 ao quadrado, mais OP, que eu não sei, menos AO, vai ser 40, ó, duas vezes 40 vezes OP, ainda não sei, OP, vezes o cosseno do ângulo. Certo, gente? A gente vai passar tudo para um lado só e imaginar isso como sendo uma função do segundo grau. Por quê? Porque eu tenho OP ao quadrado e eu tenho OP, certo? Como que a gente vai fazer isso então? Se eu passar esse 120 ao quadrado para lá, vai ficar... Dá até para fazer a operação, né, gente? Vai ficar, por exemplo, 40 ao quadrado. Ah, tá, primeiro. 40 ao quadrado está desse lado. Quando eu passar o 120 ao quadrado, ele vai ficar negativo, certo? Então, eu posso operar aqui, vai ficar 1.600, né? E aqui vai ficar menos 14400. Certo? Então vai ficar 1.600 menos 14.400. Isso daqui vai dar menos 12.800. E 600, perdão. Não, é 800 mesmo. 12.800. Ok. E o que vai ficar além desse menos 12.800? Vai ficar o que está multiplicando o AP ao quadrado, que é apenas um, eu não consigo juntar, e o que está multiplicando o AP, que vai ser isso aqui tudo. O que vai ficar isso aqui tudo? Vai ficar menos 80 cosseno de θ vezes OP. Certo? Então, o coeficiente do AP vai ser menos 80 cosseno de θ. Ok? Aí a gente vai calcular, vou reescrever, e aí a gente calcula delta e básica, tá bom? Então vai ficar OP ao quadrado menos 80 cosseno de θ vezes OP menos 12.800 é igual a zero. Beleza? Dá para enxergar a equação de segundo grau aqui. Vou apagar aqui só para deixar bem claro. Tá? E aí a gente faz o delta. Então vamos lá, gente. A gente tem aqui a nossa equação de segundo grau, certo? Essa equação de segundo grau, a gente tem que o A vale 1, o meu B vale menos 80 cosseno de θ e o meu C vale menos 12.800. Tá? Vamos jogar aqui qual que é o delta. E o delta vai ser igual a B ao quadrado, ou seja, menos 80 cosseno de θ elevado ao quadrado, que vai ficar 64,00 cosseno ao quadrado de θ. Ok? Menos 4 vezes A vezes C. Menos 4 vezes um número positivo vezes um número negativo vai dar positivo. Menos 4 vezes 12.800 vai dar 51.200. Que é igual a zero. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar fatorar esses números grandes aqui, para ver se a gente consegue colocar alguma coisa em evidência aí. Vamos lá. 64,00. 64 vai dar, dividido por 2, vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Aqui era tudo 0, né? Certo. 100 dividido por 2 vai dar 50. Por 2 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Então, o 64.000 é igual a... Ou melhor, desculpa, 64.000 não. 6.400 vai ser igual a 2 elevado a 8 vezes 5 elevado a 2. Ok? Agora eu vou fazer o 51.200. 51.200. Fatorando. Por 2. Se a gente considerar que eu estou dividindo esses primeiros termos aqui, 512 por 2 é bem fácil para quem já está acostumado com números de computação, né? Por exemplo, 512, 256, 128, 64,
Ó, o 64 é o mesmo daqui, né? Então daqui para baixo vai ficar exatamente como está aqui. Então aqui eu precisei fazer duas não, né? 3 operações a mais, certo? Daqui para baixo vai ser igualzinho a esse. Então esse aqui apareceu o 2, 3 vezes a mais. Então 51.200 vai ser igual a 2 vezes 8 mais 3, vai dar 11. Vezes 5 elevado a 2, certo? Então, meu delta ficou 2 elevado a 8 cosseno ao quadrado de θ, 2 elevado a 8 vezes 5 elevado a 2 cosseno ao quadrado de θ, mais 2 elevado a 11 vezes 5 elevado a 2. Ok, uma coisa que a gente pode ver é que a gente tem termos em comum aqui. O 2 elevado a alguma coisa vezes 5 elevado a alguma coisa, ele aparece nos dois. Vamos colocar isso em evidência? A gente tem que pegar o que está com expoente menor, que é o 2 elevado a 8. Vai ficar 2 elevado a 8 vezes 5 elevado a 2, que multiplica. Primeiro, esse aqui vai dar só o cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. E aqui, se eu dividir esse por esse, vai dar apenas vezes mais 2 elevado a 3. Ok? Beleza, chegamos num delta. Agora a gente vai calcular a formulinha de Bhaskara, né? Vamos lá, no Bhaskara geralmente a gente chama de x é igual a, porém a incógnita aqui não é x, é o AP. Então vamos lá, meu AP vai ser igual a menos b, ou seja, 80 cosseno de θ, mais ou menos a raiz de delta, de 2 elevado a 8 vezes 5 elevado a 2, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, mais 8, né? 2 elevado a 3 é 8. Olha só, como agora eu tenho o meu delta na forma de multiplicação dentro de raiz, se for possível tirar a raiz de algum número aqui, a gente consegue se tiver na multiplicação, certo? E aqui no caso, os dois expoentes aqui são pares, a gente consegue tirar os dois, vai ficar aqui, ó, não, faltou o denominador aqui, né, gente? 2 vezes o A, então aqui vai ser 2. Então, OP vai ser igual a 80 cosseno de θ, mais ou menos, isso daqui vai sair como 2 elevado a 4 vezes 5 raiz de cosseno ao quadrado de θ, mais 8 sobre 2, certo? 2 elevado a 4 vai dar 2, 4, 8, 16. 16 vezes 5 vai dar 80. Então, meu OP é igual a 80 cosseno de θ, opa, faltou 0, 80 cosseno de θ, mais ou menos 80 raiz de cosseno ao quadrado de θ, mais 8. Ok, gente, isso aqui tudo sobre 2. Porém, a gente pode colocar 80 em evidência. Então, o meu AP vai ficar 80, que multiplica cosseno de θ, mais ou menos raiz de cosseno ao quadrado de θ, mais 8. Isso tudo sobre 2. Que dá para simplificar agora. Vai ficar 40, né? Certo? Deixa eu pegar o desenho. E vou escrever em vermelho para ficar determinado que seria... Tô chegando na resposta, tá bom, gente? Vai ficar 40, que multiplica cosseno de θ, mais ou menos raiz de cosseno ao quadrado de θ, mais 8. Só que tem um detalhe, gente. Esse número aqui é maior do que esse. Tá? Se esse número é maior do que esse, na hora que eu fizer a conta com menos, isso aqui vai dar um número negativo. E a minha distância, ela era sempre positiva. Tanto que até aqui, nessa linha, eu estava tratando tudo como módulo. Certo? Então, o certo seria eu considerar apenas a distância positiva. Então, eu vou considerar apenas a operação de soma. Então, no meu caso, gente, o AP em relação a θ vai ficar igual a 40, que multiplica cosseno de θ mais, apenas o mais, sem ser mais ou menos, mais raiz de cosseno ao quadrado de θ mais 8. Tá? Então, essa é a minha posição não, né? A função do tamanho de OP em relação ao ângulo θ. Se o ângulo θ mudar um pouquinho, a gente joga um ângulo aqui e acha qual que é o tamanho de OP. Tá bom? Então, essa é a resposta para essa questão. Fica grande mesmo, exige muita continha e exige conhecimento de trigonometria, né? Ok, vamos para C. Vamos lá, gente. Letra C, e a última, finalmente. Esse vídeo vai ficar com 4 horas. Vamos lá. Encontre uma expressão para a velocidade do pino P em termos de θ. Certo. A velocidade do pino T vai ser a variação do x, certo? A gente tinha aqui o desenho, que eu já fiz 500 vezes esse desenho. Aqui está o A. Aqui ele chega no P. E aqui está a origem. A posição do pino P em cima do eixo x, né, vai ser a minha variação do x em relação ao tempo.
certo? E a gente pode escrever isso como sendo dx dt. dt. Tá? Porém, a gente não fez nenhum cálculo de dx até agora. Né? A gente vai ter que dar uma analisada aqui. Primeiro, o que muda o x? Não é exatamente o θ, a gente já até fez uma funçãozinha aqui na letra B que calculava digamos assim, o tamanho de OP em relação ao θ. Porém, a gente sabe que o θ tem uma variação a gente já sabe qual é a variação de θ em relação ao tempo. Então, eu vou ter que fazer como se fosse, esse aqui chama taxas relacionadas, tá bom? Como a gente sabe que o x varia de acordo com o θ, e a gente sabe que o θ varia de acordo com o tempo, então a gente vai escrever aqui dx dθ vezes dθ dt. Certo? A gente já tem a variação do θ em relação ao tempo. E a gente está procurando dx dt. Só que aqui, se a gente escreve dessa forma, fica até claro de ver que se a gente operar, fizer essa multiplicação aqui, a gente vai chegar na resposta que a gente quer, que é a variação do x em relação ao tempo. Tá bom? E essa continha vai ficar o seguinte. A gente acabou de chegar na expressão do tamanho de P, certo? E aí vai ficar aqui, a minha posição do x, que é o tamanho de P, vai ser igual a 40, que multiplica cosseno ao quadrado, melhor, cosseno de θ, mais raiz de cosseno ao quadrado de θ, mais 8. Agora, a gente vai precisar derivar isso daqui, tá bom? Então vamos lá. A derivada do meu x em relação a θ vai ser então o meu dx dθ vai ser igual a, o 40 permanece, porque ele está multiplicando, que multiplica, vamos aqui dentro, cosseno de θ, derivada de cosseno de θ, derivada de cosseno é menos seno. Mas, aqui eu tenho como se fosse cosseno ao quadrado de θ mais 8 elevado a 1 meio, certo? Então é uma expressão externa com uma interna junto, né? Como se fosse uma função externa com uma interna. Então é a regra da cadeia. Então a gente aplica a regra da cadeia aqui, vai ficar 1 sobre 2, que multiplica o que está dentro, eu só copio. Então, mas aí que tá. O que está dentro eu só copio, mas vai diminuir 1 no expoente. Então vai ficar menos meio. Se é menos meio, eu tenho que jogar isso aqui lá para baixo dentro de uma raiz. Então vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de θ mais 8, isso aqui dentro de uma raiz. Certo? Aí, o que mais? Se eu fiz a derivada da externa com a interna junto, eu tenho que agora multiplicar pela derivada da interna. E a derivada da interna, eu tenho uma regra da cadeia e uma constante. A regra da cadeia que eu tenho aqui dentro vai ser cosseno ao quadrado de θ, que é a externa. A interna é cosseno de θ. A externa é x ao quadrado. Então eu vou aplicar a externa, vai ficar 2 vezes com a interna junto, então cosseno ao quadrado de θ. Pessoal, aqui eu percebi um erro, que quando eu fui aplicar a regra da cadeia ali, eu mantive o cosseno ao quadrado, né? Mas nesse caso aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de θ, tá bom? Porque você aplica a derivada da que está fora, porém coloca que está dentro. E aqui está dentro é cosseno de θ e não o cosseno ao quadrado, tá bom? Menos seno de θ. Ok. Vamos ver o que dá para juntar aqui agora. Aqui é igual a 40 vezes menos seno de θ mais 1 sobre... Olha só, aqui em cima está tudo multiplicando, né? Então esse 2 corta com esse, certo? E aqui em cima vai ficar, então, cosseno ao quadrado de θ vezes seno, vezes menos seno. Então vai ficar menos cosseno ao quadrado de θ vezes seno de θ sobre raiz de cosseno ao quadrado de θ mais 8. Ok. A gente tem o seno quadrado aqui em evidência, olhando assim, se repetindo, certo? Certo, eu vou apelar aqui mais um pouquinho, vai ficar 40 vezes. Aqui o meu seno está multiplicando nos dois casos, certo? Então vai ficar seno. Vou pegar menos seno de uma vez. Aí vai ficar que menos seno de θ, que multiplica 1 mais. Então esse aqui vai ficar negativo e esse aqui vai ficar positivo. Então aqui vai ficar cosseno quadrado de θ sobre cosseno quadrado de θ mais 8. Certo? Isso aqui é dx dθ, certo? Se a gente substituir o θ, digamos assim, pela função de θ em relação ao tempo, né, que a gente tinha aqui, o dθ dt, gente, dθ dt, ele era igual, certo, galera? A gente precisa lembrar que o θ é uma função de tempo, certo?
é o ângulo em função do tempo, que vai ser igual a 12π vezes t, certo? Porém, o meu dθ, dt, ou seja, o meu θ' vai ser igual a derivada disso em relação a t, que vai ficar 12π, ok? Então, se eu conseguir chegar aqui, dx dθ é essa expressão, se eu tiver que multiplicar por dθ dt, eu vou multiplicar por 12π, ok? E aí, a resposta vai ficar com a seguinte cara. Meu dx dt vai ser igual a 40 vezes 12 vezes menos seno, vai ficar menos 480 seno de θ, que multiplica o que está aqui. 1 mais cosseno de θ quadrado. 1 mais cosseno quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ mais 8 dentro da raiz. E é isso. Só ficou faltando π aqui, né? Porque eu peguei 40 vezes 12π vezes menos seno. Vai ficar π. É isso. π vezes seno de θ. Então, menos 480 π vezes seno de θ, que multiplica 1 mais cosseno ao quadrado de θ sobre raiz de cosseno ao quadrado de θ mais 8. E essa é a resposta mais bizonha da vida, tá bom? É isso, gente. 4. Não posso nem considerar que tá feita, né, gente? Tá esquisita ainda, mas é isso aí. Vamos estudar. Bem, só complementando aqui, como eu tinha feito aquele disclaimer do erro que eu cometi, em cima, dentro do parênteses, vai ficar 1 mais cosseno de θ sobre raiz de cosseno ao quadrado de θ mais 8, tá bom?